tudo longe um do outro, queremos aproveitar o máximo. Então somos realmente agradecidos ao nosso Deus pelos irmãos, desde ontem, né, aqui. Então nós somos imensamente gratos. Talvez o que nós falamos, terminando na parte da manhã, não houve uma exaustão do assunto. Ele, com certeza, ele é muito mais amplo, mas a nossa intenção não era algo, vamos assim dizer, tão sistemático, aprofundado, mas que o Senhor nos desse luz para que a gente pudesse absorver, né, aquilo que nós desejamos compartilhar com os irmãos. Nessa tarde agora nós vamos fazer uma mudança, na mesma carta. Nós vamos olhar para a mesma carta, uma leitura talvez extensa, e nós queremos nessa tarde, permitindo o nosso Deus, o assunto aqui, irmãos, o primeiro assunto é casamento. Então aqui tem bastante pessoas casadas, os que querem casar. Então depois de a gente terminar esses assuntos aqui, talvez os que querem casar, eu gostaria de perguntar: e aí, está disposto a casar? Está disposto mesmo? Então tá bom. E os casados, saber os casados, e o seu casamento é melhor hoje do que foi ontem? Eu gostaria de ouvir também. Se o seu casamento hoje é melhor do que foi ontem. E a sua resposta já tem aí. Porque o que mais nós ouvimos é lamento, irmãos, lamento da vida conjugal. Alguém, mas eu não pensei que fosse assim. E a gente vai ouvindo, e ouvindo de crentes, tá, irmãos? Eu não estou falando de incrédulos, não. Ouvindo de crentes. A instituição do matrimônio, podemos pensar, se a gente pode pensar falando do anúncio, ela antecede a igreja. Um aspecto assim, o Senhor criou o homem, Ele cria a mulher, depois de criar todas as coisas, é lógico, Ele cria o homem, depois Ele cria a mulher, e nós temos o primeiro casamento sendo realizado por Deus, lá no Éden. Irmãos, quando a gente olha aquela passagem, aquela primeira união, casamento, instituição feita por Deus, tão preciosa, aquela figura tão preciosa de Adão adormecendo, dormindo, um profundo sono, e Deus abrindo um dos seus lábios e tirando uma das suas costelas e formando a mulher. Irmãos, só isso aí bastaria para a gente meditar uma verdade a respeito disso. Por que será de um dos lados? Por que não da cabeça? Por que não dos pés? Não da cabeça. Não era o seu lugar governar. Não era o seu lugar estar tomando decisões. Por que não de baixo? Para não ser pisada, maltratada. Mas do lado, irmãos, do lado, de um dos seus lados, uma costela, para ser amada, respeitada, cuidada, zelada. Irmãos, isso é uma verdade solene. Só o silêncio de Deus falaria para nós. E Adão dormiu aquele profundo sono, confiando em Deus. Quero falar para os solteiros aqui. Irmãos, a gente está vendo coisas assim, mas eu não generalizo isso. Eu fico admirado de ver algumas irmãs e uns irmãos esperando no Senhor. E esperando no Senhor. Não se apressa. O comportamento você percebe, irmãos. Você percebe aquela espera. Não tem angústia. Ah, o meu tempo está passando. Eu estou ficando já passando do tempo e agora não apareceu ninguém. Meus irmãos, o Senhor, Ele antecede o tempo. Quantos irmãos que casaram
eu quero falar depois dos 40. Quantos? A gente sabe disso, conhece alguns. Então nós vamos pensar nisso. Vamos ver, são 40 versículos. Fique paciente de vocês, porque depois nós vamos voltar lendo, vamos meditar neles. Nós vamos dividir em 3 partes. Cristãos casados com cristãos. Que Deus espera de nós. Cristãos casados com cristãos. Eu falei, irmãos, que é possível ter juntos igual, mesmo crente casado com crente. Crentes casados com crentes têm juntos igual. Agora eu vou explicar por que em breves palavras. Um crente espiritual e um crente carnal. Aí, meus irmãos, vocês vão deduzir sofrimento para a vida inteira. O segundo ponto, do versículo 1 ao versículo 11, são esses cristãos casados com cristãos. Do versículo 12 ao 24, irmãos, lógico, Paulo vai fazer uma analogia de outras coisas para trazer o ensino. Do versículo 12 ao 24, nós vamos limitar aí cristãos casados com não cristãos. Como pode ser isso? O Evangelho alcançou muitos irmãos e irmãs já vivendo o casamento. E esses irmãos já vivendo o casamento foram salvos. O irmão foi salvo, a esposa não é salva. A irmã é salva, a esposa não é salva. Então Paulo está mostrando aqui. Tem um caminho aqui para ser seguido. Tem orientação para ser seguida. Você quer ganhar o seu esposo? Você quer ganhar a sua esposa? Nós vamos ter um caminho a ser seguido. Não só por Paulo, mas por Pedro. Pedro também vai falar isso. Nós vamos ficar aqui. Então nós temos aqui ensinos desse sentido. Do verso 25 ao 40. Aí nós temos ensino para os não casados, para as moças, para os moços. E eu quero falar algo aqui, irmãos. Esse é um tabu. Um homem se guardar puro para o casamento. A gente ouve das moças, né? Paulo vai falar das virgens aqui. Ah, mas não pode falar sobre isso. Tem que falar. Irmãos, existe nessa sociedade agora, eu vou falar algo aqui, o tal do namorido. O namorido é vivendo já a vida marital antes do casamento. A ideia agora é esta: trazer para dentro de casa, nessa sociedade e fora. É melhor fazer em casa do que fazer na rua. Não é isso que diz a palavra de Deus. A pureza que Deus espera de você, minha irmã solteira. Paulo vai dizer aqui, ele vai falar a partir do versículo 20, quanto às virgens. Quanto às virgens, no verso 25. Minha irmã, confia no Senhor, espera nele, não deixe as vozes deste mundo em momento algum tirar a sua confiança. E o mesmo falo para os rapazes. Sabe, irmãos, eu vou falar ditados. Há um ditado assim que diz assim: o que é do homem o bicho não come. Feio, né? Ditado feio. Mas eu vou explicar por quê. A gente se preocupa muito com as nossas filhas, mulheres, mas com os nossos filhos homens, parece que não, eles podem. Às vezes, filhos e irmãos fazem com filhas e irmãs coisas que não poderiam fazer, e os pais não ligam, os pais não tomam atitude. Mas se fosse com a filha, será que fazia a mesma coisa? E eu diria, não fazer com a filha dos irmãos e não fazer com a filha dos não crentes também.
Senhor há de nos ajudar nessa tarde. Vamos ler. Ora, quanto aos casados, quantas coisas, que me escrevesses, bom seria se o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-o na mulher. Não vos priveis um do outro, senão com consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente, pela vossa incontinência ou intemperança. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficassem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique só sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus o chamou à paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás do teu marido? Onde sabes, ó marido, se salvarás da tua mulher? Assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordena em todas as igrejas. Eu creio, irmãos, que vamos talvez fazer essa leitura até aqui. Eu falei de ler todo o capítulo, mas vamos tomar muito tempo. Vamos ficar com a primeira parte. Paulo está respondendo perguntas a respeito do casamento. Havia pessoas ensinando em Corinto aquilo que Paulo ensina na primeira carta que ele fala a Timóteo. Eu vou ter que ler, irmãos, senão eu posso citar errado. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, a questão do celibato. Olha o que ele vai dizer. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. A primeira parte aqui, irmãos, proibindo o casamento. Esse ensino estava chegando em Corinto com muita força. E parece, irmãos, que o ensino deturpado rapidamente alcança seus adeptos. E alguns casamentos ali estavam, eu diria, sofrendo, passando por variações nos seus relacionamentos. Perguntaram a pergunta sobre a questão do celibato. Irmãos, com toda certeza, o Senhor Jesus, Ele mostrou, Ele falou que alguns homens se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Eles não precisaram passar por circuncisão, não precisaram sofrer nenhum corte físico no corpo, mas esses homens fizeram-se assim por causa do reino de Deus. Irmãos fizeram-se assim por causa do reino de Deus. Será que nós conhecemos alguma irmã que se fez assim por causa do reino de Deus? Com toda certeza, me lembro de algumas irmãs que escolheram viver para o Senhor, irmãos que escolheram viver para o Senhor sem casar. Irmãos, eu admiro esses irmãos, uma profunda admiração. Com toda certeza eles estão enquadrados aqui. Olha o que diz Paulo no versículo 33: mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. Agora ele vai dizer, versículo 32: eu bem quisera que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Que verdade! É uma verdade solene, nós sabemos que é isso mesmo. Nós, os casados, sabemos. Então nós vamos partir daqui. Paulo recebeu uma pergunta: quanto ao que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Como que se a relação de um casal dentro do matrimônio fosse algo pecaminoso. Não é fácil falar, mas é necessário, ainda que abordar de uma forma simples, e eu espero que os irmãos me entendam. E então, alguns ali estavam optando por conta própria, entendendo que deveria abster-se. Isso é algo pecaminoso. Deus não quer isso. E o que mais tem se levantado são seitas e mais seitas, que conduzem por esse caminho, e eu e você sabemos quais são os verdadeiros desastres. Então, irmãos, Paulo está tratando de coisas aqui, são fáceis? Não. São assuntos, eu vou falar algo aqui agora, rapidamente, na minha mente veio aqui. Irmãos, essa carta foi escrita, as cartas eram lidas publicamente pela igreja. Irmãos, a verdade divina não escandaliza. Todos nós temos em nossas casas meios de comunicação e nós ouvimos aberrações das mais gritantes, das mais perversas.
Eu espero que os meus irmãos não se escandalizem com o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo então exatamente, na ideia deles era bom que o homem não tocasse em mulher, como que o celibato fosse algo obrigatório, compulsório. É necessário, para que eu tenha uma vida mais poderosa, é necessário que eu me abstenha. E assim, aqueles casamentos começaram a entrar em choque. E eu queria, nesses minutinhos, falar sobre isso. Paulo então está dizendo, essa era uma dúvida dos coríntios, não parte de Paulo, essa ideia do homem não tocar em mulher, mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher, cada um tenha o seu próprio marido. Não é simplesmente tirar uma mulher, ele está falando tenha o seu próprio cônjuge. Deus abomina toda intimidade fora do matrimônio. Toda intimidade feita fora do matrimônio é algo abominável, detestável por Deus. É Deus que está dizendo, cada um tenha a sua própria mulher, o seu próprio marido. A vida da intimidade é para o casamento. Dentro do casamento, e meus irmãos, e Deus nos criou perfeitos, tudo em nós perfeitamente. E nós sabemos, irmãos, que Deus nos criou um para o outro. Paulo vai dizer aqui, no verso 3, marido, pague a mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher o marido. Irmãos, casamentos que se arrastam, casamentos que vão sendo empurrados, e você percebe que há ali uma coisa que o negócio está na corda bamba. A intimidade sendo usada como moeda de troca, as desculpas das mais farrapadas. E nós vamos olhando então, vendo que é nesse ambiente do lar, irmãos, é nesse ambiente onde Paulo vai, ou melhor, o escritor aos Hebreus vai dizer para nós, venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Ele vai dizer, e Deus vai julgar os adúlteros. Ele vai julgar, porque nem sempre a infidelidade por parte de um, eu não quero dizer que a infidelidade é culpa de um dos cônjuges, porque infelizmente, meus irmãos, a nossa natureza, a natureza humana é perversa. E vou usar uma palavra insaciável. Deus criou uma Eva para o Adão. Ele não deixou aberto o espaço. Ele fechou, ele cerrou aquele lugar que ele abriu. Ele não deixou para que outro pudesse sair daquele mesmo lugar. A ideia aqui, irmãos, Paulo está mostrando, Paulo está levando-nos para a intimidade do lar. Eu tenho certeza que os irmãos vão entender e as irmãs vão entender. Meus irmãos, é quando nós entramos para dentro da porta para dentro. É quando nós temos que estar diante de Deus, só nós. É só nós. Cada um de nós aqui, cada casal aqui nesta tarde, deixando ser avaliado por Deus. Cada um de nós. Nossos matrimônios.
Não, os nossos matrimônios não são sustentados por isso. Todos aqueles que pensaram em buscar só isso no casamento, não existem mais. Estão aí vilipendiados, já vivendo quarto, quinto, sexto, e vão buscando relacionamentos, são insaciáveis. Ah, meus irmãos, mas quando nós encontramos em Deus a fonte do nosso prazer, da nossa alegria, quando nós como cônjuges, eu vou falar agora esposa, esposo, porque a vida do casamento é um processo, irmãos. Aqueles que casam apaixonados, apaixonadíssimos. Eu já vi irmãos que casaram apaixonados e estavam tão apaixonados e de repente essa paixão se tornou em ódio. Porque lá dentro do casamento, a vida real não é aquilo. A vida real, ela existe. A vida real vai existir. As adversidades, a doença, o desemprego e tudo isso. Tudo isso vai vir sim. Vai vir para a área dos nossos relacionamentos, das nossas intimidades. Como nós vamos lidar com a doença? Como nós vamos lidar com as privações? Elas vão existir dentro do casamento. Essas coisas vão acontecer. Paulo não está entrando em detalhes aqui da vida. Paulo está dizendo, então, cada um de nós temos responsabilidade, irmãos, dentro do casamento, em nutri-lo, em alimentá-lo todo dia. Quando a gente olha para esse texto aqui, nem secular, mas isso aqui é tão difícil falar sobre isso aqui, ninguém quer falar, eu não vou falar, o outro não quer falar, ninguém quer falar, então não fala ninguém. Vamos pegar assim, vamos dobrar essa página aqui, vamos pular ela, irmãos, porque isso aqui é muito difícil. Outra coisa difícil. O que esse homem quer dizer com isso? Quando eu mencionei, irmãos, que há dentro do casamento situações, às vezes, que é impossível, a intimidade realmente ela existe. Mas, meus irmãos, olha, vidas que se arrastam, casamentos que você percebe. Então, aqui o conselho está aqui. Se nós seguirmos esse conselho que Paulo está mostrando aqui, ele vai dizer agora no verso 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Mas ele não fala só para a mulher. Ele não fala simplesmente a mulher. Ele já falou no verso 3, o marido pague a mulher a devida benevolência. E da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas o tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a tem a mulher. Meus irmãos, Paulo está entrando dentro da intimidade daquelas famílias ali e falando com eles algo de caráter tão pessoal, tão íntimo, como nós estamos pensando nessa tarde. O Senhor avalia o nosso casamento, avalia a nossa intimidade. Irmãos, há muito que melhorar em nós, há muito que progredir, há muito de nós que viemos de famílias estragadas, viemos de ambientes estragados, de relacionamentos que não eram verdadeiros. Se eu for pautar a minha vida pelo ambiente que eu vivi, aquele ambiente tão hostil, que faltou amor, consideração. Olhar para o meu pai que não tinha nenhuma expressão de carinho para com a minha mãe. Muitas das vezes eu tenho que pedir compaixão da parte de Deus. Senhor, não me deixe ser esse homem. Não me deixe ser essa pessoa. Porque, irmãos, a nossa tendência sempre é trazer daquele berço, aquela carga pesada. Como de fato, irmãos,
entender essa verdade tão solene, essa verdade que Deus quer nos comunicar a nós nessa tarde. Como de fato esse ambiente ele é preparado, o que nós estamos fazendo, o que nós esposos estamos fazendo para que nós podemos melhorar. Essa é a verdade. Sermos melhor. Porque é interessante, quando a gente começa um relacionamento, nós temos conquista, sempre procuramos conquistar o rapaz, quer conquistar uma moça, e ele faz de tudo, e até carrega água na peneira, como assim dizia. Mas os dias passam, vem o noivado, o casamento, os anos passam, e aí cai na rotina, a rotina. Aí as coisas não são mais aqueles primeiros dias. A gente percebe que as coisas vão azedando, relacionamentos que vão azedando, e vai azedando, e vai azedando. Meus irmãos, os reflexos vão vir. Como nós, de fato, podemos, de fato, ter esse ambiente, irmãos, que, com toda certeza, depois de anos de casados, depois de um período de casamento, eu sei que tem irmãos aqui que devem ter quase 60 anos de casamento. Nós completamos 40 agora, em setembro passado, 40 anos. Que milagre, irmãos, duas pessoas diferentes, de lar diferente, chamadas para viver juntas, até que a morte separe. É um verdadeiro milagre. A Toninha, vocês conhecem ela, eu posso falar, toda calma, toda delicada, eu todo afoito, é a minha natureza sempre mais forte, e Deus está nos treinando nesse caminho, ela toda fácil de lidar com as coisas, e eu todo agitado. Como Deus é grandioso. Deus, Ele se incumbe, irmãos, de nos unir a pessoas que vão ser bênçãos na nossa vida, que vão nos ajudar na nossa vida. Então eu estou pensando aqui nessas verdades para nós casados, nossas intimidades, irmãos, à luz do temor do Senhor. Nós perguntarmos para nós mesmos como nós estamos lidando com isso, fazendo, o que nós estamos fazendo, e eu quero entrar no versículo 5: e não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo. Irmãos, é o que mais você ouve. Nessa área dos relacionamentos, coisas que estão, eu diria, indo para água abaixo. É um tentando, eu diria, um cônjuge tentando prejudicar o outro. Quando eu falei aqui, irmãos, por vingança, é algo já preventivo, é algo que alguém diz assim: agora é a minha vez de vingar, é a minha vez de desforrar. E usam isso, meus irmãos, usam exatamente é o que Paulo está mostrando aqui, esse privar um do outro, não é por mútuo consentimento. Casamentos que já, eu diria, não só derraparam, irmãos, mas já foram, houve assim um rompimento. Paulo está nos mostrando aqui qual é e quando é que isso é possível. Esse mútuo consentimento, por algum tempo, para uma razão, para um fim especial. Irmãos, a mesa na nossa casa, quando Paulo fala, venerado entre todos seja o matrimônio, leite sem mácula, o Senhor Jesus também falou, ao acender a candeia, a não colocar debaixo da cama. Por que será? Colocar a luz debaixo da cama.
Ah, irmãos, a luz colocada revela. Quantas coisas reveladas. Quantas coisas reveladas nessa intimidade que nos envergonha, que nos causa espanto. Agora, ele está dizendo aqui, irmãos, ele está dizendo que sim, é necessário, é possível que isso aconteça no casal. Não vos priveis um do outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Que verdade! Foi uma decisão tomada, necessária, mútuo consentimento. E ele vai dizer agora: e depois nos ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Irmãos, Deus nos conhece. Deus nos conhece em detalhes, em cada parte do nosso ser. Minhas irmãs em Cristo que estão nessa tarde aqui, pensem mesmo nisso. Meus irmãos em Cristo que está aqui, a começar de mim também, pensar, avaliar. Irmãos, nós precisamos ser melhor hoje do que fomos ontem. Nós não aprendemos, eu vou falar de mim, nessa adolescência, a gente aprendeu depois de já adultos, mas aprender a ajudar em casa, sabe, irmãos? Há tarefas em casa que podem ser compartilhadas. Lavar uma louça, varrer uma casa, ajudar ali em alguma coisa. Será que é pesado isso demais para nós? Nossas esposas não têm descanso, irmãos. Elas trabalham os 30 dias, não há sábado, não há domingo, não há feriado, todos os dias elas estão ali. Então eu creio que nós precisamos colocar luz nesse ambiente, luz que eu falo, de ter uma consciência que ela possa ser sensível. Vamos olhar para o que Pedro diz, irmãos, rapidamente, eu paro, depois a gente vai voltar. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3. Versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo-vos os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Conselho, hein? Paulo, nós não sabemos se ele era casado, mas Pedro era casado. Pedro está nos dando um conselho de algo que ele praticou, ele viveu aqui. Sabe, irmãos, ao longo do casamento, da nossa vida conjugal, coisas vão acontecendo. O grande propósito de Deus é de fato nos aprimorar, trabalhar em nós, esculpir em nós o caráter dele. Irmãos, esse mundo precisa de famílias, de casamentos verdadeiros que funcionam. Porque eles estão olhando aí, irmãos, para Hollywood, olhando para as novelas. Isso aí são ficções, não são verdades. Esse mundo precisa de referência. Que Deus, na sua graça infinita, possa nos ajudar. Saber que essa verdade que nós estamos lendo nessa tarde é uma verdade, não é um conto, não é uma história, são conselhos necessários, urgentes, de que nós praticarmos eles. Mas há coisas que nós precisamos atentar, cada um de nós. E eu diria para nós, maridos, mais ainda. Nessa consideração para com as nossas esposas, consideração como vaso mais fraco. Não está falando de fraqueza física, não, irmãos.
A criação de uma mulher, a criação de Eva foi diferente da criação de Adão. Deus está mostrando, sim, essa diferença, mas não está simplesmente colocando a mulher em um lugar mais baixo, não, mostrando dessa honra que ele é devida. Talvez seja necessário começarmos por coisas que nós não fazemos dentro dos nossos lares. O Senhor possa nos ajudar, cada um de nós. Vocês que estão agora criando seus filhos pequenos, eu vejo aqui uma irmã lidando aí, a esposa do nosso irmão Diego, com 2 pequenininhas. É incessante, não para. É glorioso. Mas nós precisamos ajudar as nossas esposas. Eu falo nós. Houve um período que nós tínhamos 3 filhos pequenos. Toninha segurava um, segurava outro, e depois veio o terceiro. Dividir. Irmãos, é glorioso, são heranças, mas são momentos cansativos de exaustão. Nós precisamos estar juntos. Eu estou simplesmente falando de algo que vocês já sabem. E nós, maridos, precisamos atentar para as necessidades que há dentro de nossas casas, que nós estamos deixando passar desapercebidos. Eu tenho certeza, irmãos, que isso vai falar profundamente nas nossas relações. Me permita dizer que eu vou usar com temor aqui de intimidade. Que a graça de Deus, que o Senhor nos assista, que o temor de Deus possa nos ajudar nesses dias, nos levando para um lado mais alto da vida cristã. Que o nosso casamento seja melhor hoje do que foi ontem. Nós, esses dias atrás, falamos assim, nós vamos completar 40 anos de casamento. E nós vamos então, eu prometi a ela que ia levar ela para fazer um passeio, e 40 anos, tá, vamos assim fazer um passeio. Quando não conseguimos, nós não saímos para lugar nenhum, mas eu quero rapidamente dizer para os irmãos. Um irmão nos convidou para ir ajudar no lugar, era exatamente naqueles dias. Ela disse, então vamos para lá. Vamos comemorar os nossos 40 anos lá no norte de Minas, vamos ficar com os irmãos. Irmãos, que Deus nos ajude com sabedoria. Aproveitar cada instante, cada momento, com aquela pessoa que nós amamos. E desejamos viver até o fim do último dia da nossa vida. Que o Senhor nos ajude. Amém. Amém.